Olá, boa noite. Como estamos? Animados, dispostos? Espero que sim. Que mais uma noite o Senhor possa nos abençoar, que a graça do Senhor Jesus esteja transbordando dentro de nós, que o amor de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo esteja nos envolvendo e nos agraciando nesta aula. Nós vamos ver hoje mais um poema interessantíssimo, um poema com uma só estrofe, pequeno, porém riquíssimo. A sua interpretação é profunda, fabulosa, eu creio que vocês vão gostar. E também vamos ver umas frases utilizando os conectivos, alternativos, aditivos, para nós treinarmos a interpretação e vermos a importância desses recursos linguísticos para podermos interpretar de maneira eficaz e precisa, ok? Então, vamos lá? Proclamação de Barros. Leia comigo. Proclamo I diante do O. Sou I, não O. Sou, se só. O que será que Barros está proclamando para nós? O que será que ele está passando para nós? Que temática este poema tem? Eu gostaria que vocês lessem silenciosamente, lessem outras vezes e depois compartilhassem no grupo se gostaram, o que entenderam, por que gostaram ou por que não gostaram, justifiquem. Mas vamos antes falar um pouquinho sobre o eu lírico. Sobre o eu lírico é muito interessante, não é? Nós abordarmos esta abordarmos, não é, a respeito do eu lírico. Veja só, o eu lírico é muito interessante. Quando nós pensamos no eu lírico, quando nós falamos do eu lírico, nós queremos abordar o eu lírico de uma forma que é uma voz, é a voz do poeta. Só que essa voz nem sempre é a voz exatamente do escritor. Muitas vezes o eu lírico, ele retrata a voz de uma outra pessoa, de um outro ser. E há momentos que esse eu lírico é a própria voz do escritor. E é muito interessante nós observarmos essas questões. Por exemplo, aqui nesse poema, esse cara tem me consumido, a mim e a tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Neste poema, o artista ele desvinculou-se de sua identidade e ele criou uma nova identidade que se apropriou do texto. Então, o escritor, neste caso, ele fez o poema, mas ele fez o poema com outro eu lírico. O eu lírico aqui é feminino, não é? Esse eu lírico dos versos de Caetano é um lírico feminino que está retratando o ponto de vista de uma mulher. Não é interessante? Então, nós precisamos estarmos atentos a esta questão. Uma vez, um aluno meu, ele fez um poema, só que neste poema estava muito embargado de tristeza, de dor, de angústia. Eu fiquei tão preocupada que eu chamei o aluno para conversar com ele. E aí ele disse, não, professora, por sinal, eu estou muito alegre. Eu estou muito bem, muito tranquilo, muito feliz com a minha namorada. Por sinal, olha, ela está acabando de chegar. Esse eu lírico, eu estou retratando um outro personagem, um sentimento de milhares de pessoas que muitas vezes se encontram nesta situação que eu passei no meu poema.
Então, o eu lírico no poema é uma voz que expressa a subjetividade do poeta. É aquele elemento que expõe ao leitor o sentimento que emerge do poema. Então, é um sentimento que você vê em Caetano com outra música, ele expressou o sentimento feminino de alguém feminino, certo? Já existem outros poemas que já expressa o pensamento, não é, do próprio autor. Aqui, há casos, contudo, em que o eu lírico cede lugar para o eu biográfico, para a voz real do autor. Neste poema de Drummond, Confidências do Itabirano, de Drummond. Há alguns anos vivi em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. Nesse poema, o eu lírico é exatamente o próprio eu biográfico, o próprio autor Drummond. Já no poema, na música de Caetano, foi o eu feminino, não foi o próprio autor. E neste poema, não é, de Barros, proclamo ir diante do ou, sou ir, não ou, sou-se só. A expressão sentimental que emerge aqui é de Barros, é do próprio poeta, o eu lírico. Então, o eu lírico é interessante, eu quis observar isso para vocês entenderem, quando vocês fazerem um poema ou interpretarem um poema, vocês vão observar que nem sempre o eu lírico é o próprio autor. Muitas vezes, esse eu lírico expressa a voz de outro sentimento, de outras pessoas, não é de milhares de pessoas ou de uma outra só pessoa, ok? Então, eu vou dar um tempo para vocês para relerem esse poema, desfrutarem dele, procurarem ter empatia com ele e interajam. Eu gostaria que vocês assim interagissem no grupo depois, tá? Não tenham pressa, leiam, releiam, desfrutem, deglutem, tá? E digam se gostaram, se não gostaram, por que gostaram. Também eu gostaria que vocês comentassem no grupo estas duas frases: viver ou sonhar? Viver e sonhar. Viver ou sonhar? Ponha uma interrogação aqui. Viver e sonhar? Eu gostaria que vocês explicassem a relação que é estabelecida em cada fragmento. O que significa viver ou sonhar? E viver e sonhar é a mesma interpretação? É a mesma coisa? Quando nós mudamos esses conectivos ou e i, que nós já estudamos, né? Quando estudamos coesão, nós estudamos o conectivo ou, o conectivo i. Então, aqui nesta oração, nessas duas orações, nesses dois fragmentos, nessas duas frases distintas, a interpretação é a mesma, podemos dizer que o significado é o mesmo, que relação é estabelecida neste fragmento viver ou sonhar? Viver e sonhar. Então, vocês, depois de mencionarem a respeito do poema Proclamação, vejam esses dois fragmentos. Explique a relação estabelecida. Viver ou sonhar? Viver e sonhar, ok? Nos vemos lá no nosso grupo. Tchau, tchau.